Olá, cara orientando, dica nova no ar. Hoje nós vamos falar então sobre citação direta, citação indireta, ápode e nota de rodapé, tá? Vamos começar então com a nota de rodapé. Prof, quando é que eu uso a nota de rodapé? Na verdade, a nota de rodapé é um recurso muito importante que pode ser utilizado no texto, né, no texto acadêmico, para ou explicar um termo, ou trazer explicação sobre alguma pessoa, alguma questão utilizada ali no texto e que não necessariamente precisa ser descorrido, né? Está aparecendo durante o texto. Por exemplo, a gente tem um termo que a gente utilizou ali no texto em inglês. Se a gente quiser explicar para o nosso leitor esse termo, a gente simplesmente então vai colocar em nota de rodapé o que significa esse termo, de onde a gente tirou esse termo, né? E referenciar então essa nota de rodapé. Referenciar igual a alguma citação, tá, gente? Referenciar com o nome do autor, o ano de referência daquela obra que a gente consultou e a página, se for uma citação direta. Se não for citação direta, não põe página. Aproveitando então essa informação de nota de rodapé, eu queria então puxar o gancho para a citação direta. O que é uma citação direta no texto, tá? Orientando. A citação direta é uma citação que a gente pega igual o texto do autor, os termos que ele usou, as frases dele, enfim, a gente vai lá, ipsis literis, o que o autor falou, e vai usar no nosso texto. A gente pode fazer isso? Pode. Isso é plágio? Isso não é plágio, desde que a gente referencie de forma correta toda a informação daquele autor, para que a gente possa pegar a frase dele, o parágrafo dele, a fala dele igual ao que está no texto dele. Então, a gente gostou muito, né, de uma informação que tem no texto do autor, a gente quer usar aquele termo, a gente quer usar aquela frase específica que ele trouxe para nós de informação. Eu não consigo transcrever com a minha fala, então eu vou recortar esse pedaço do texto do autor e transferir para o meu texto. Como é que eu faço isso então? Eu pego e tiro então do texto do autor essa minha parte, enfim, meu parágrafo, minha frase, meu recorte de texto, vou colocar no meu texto e vou sinalizar com as seguintes informações. Primeiro, se a citação direta tiver até 3 linhas, tá? Conforme a BNT, eu vou colocar aspa, trazer, né, o fragmento de texto do autor, finalizar a aspas, abrir parênteses e colocar o sobrenome do autor em caixa alta, o ano de referência daquela obra que eu tirei e a página. A citação direta precisa sempre de página, é necessário que haja página ao final da citação. Se eu não quiser colocar o nome do autor entre parênteses ao final da citação, eu posso colocar no início. Conforme fulano de tal, o fulano de tal não fica em caixa alta e não fica entre parênteses. Aí eu coloco conforme fulano de tal, parênteses, o ano de referência à página, 2 pontos e abro aspas e trago a citação direta desse autor, certo? Bom, professor, então assim, aprendi a fazer uma citação direta, entendi que eu tenho que trazer exatamente a frase do autor, o parágrafo do autor, o fragmento ali que eu achei, né? Aspiar se estiver dentro do corpo do seu texto, com até 3 linhas, senão a gente vai recuar, né? Esse parágrafo ali, esse fragmento, essa parte, conforme a BNT também. Se for recuado, eu vou então recuar 2 centímetros à esquerda, a fonte vai ser 10 e não vai ser fonte 12, que é a fonte normal de um texto acadêmico, e o espaçamento vai ser simples, porque o espaçamento normal de um texto acadêmico é 1,5, mas se eu estiver fazendo citação direta recuada, vai ser simples, certo? E atenção a uma informação, se eu tiver citação direta recuada no texto e não começar no meio do fragmento do autor, eu não trago as aspas, eu posso começar ali normalmente sem as aspas. As aspas vão surgir num texto recuado, destacado, que já está destacado,
se o fragmento que eu trouxer não vier do início da frase do fragmento do autor. Aí eu coloco aspas, 3 pontinhos para falar que tinha algo anterior àquele fragmento, né? E que estava dentro da mesma frase. E aí eu finalizo com aspas então, tá? Para fechar então a dica de hoje, eu ia falar de ápode, senão eu vou falar de ápode também, tá? Mas então vamos lá para a quase última parte, que é sobre citação indireta. A citação indireta é quando eu vou pegar a ideia do autor, conseguir discorrer sobre essa ideia e referenciar o autor como sendo alguém que eu consultei para discorrer sobre aquela ideia. A diferença de uma citação direta para uma citação indireta é que na citação direta eu vou pegar exatamente o fragmento do autor e usar exatamente igual no meu texto. Uma citação direta eu vou pegar um termo, eu vou pegar uma ideia, eu vou pegar uma lógica dele, vou transformar em frase minha, vou conseguir discorrer sobre aquela ideia do autor, mas vou referenciá-lo. Porém, numa citação indireta, como eu não vou colar exatamente o fragmento do autor, eu não coloco página, tá? Eu vou colocar o nome do autor e vou colocar o ano de referência daquela obra, então, tá? Não importando se é artigo científico, se é dissertação, se é tese ou se é livro, tá? Não importa, é a mesma forma de referenciar. Vou pegar aquele autor ali, ele, por exemplo, vai falar sobre água, né? E aí você não quer dizer qual é a definição dele do que é água, né? Que é H2O, uma matéria da natureza e etc. Você vai discorrer sobre o que é água conforme aquele autor, mas com as suas palavras, com a sua interpretação. Aí sim, isso é uma citação indireta. E para que você não corra o risco de ser interpretado como alguém que fez plágio, a gente sempre sinaliza de onde a gente tirou aquela ideia nossa ali, que a gente descreveu, discorreu a respeito e que a gente tirou as ideias. Então, para cada parte importante do nosso texto, a não ser texto de costura, parágrafo de ligação e frases onde liga um assunto no outro, que são meus, eu preciso dizer de onde eu tirei aquelas ideias, certo? Para finalizar então o vídeo de hoje, que já tá ficando assim, ó, bem extenso, eu gostaria de falar de ápode. Quando usar ápode, o que é ápode e por que usá-lo, tá? Ápode é um termo que não é na nossa língua portuguesa, ela vem do latim, uma expressão antiga, que mais ou menos quer dizer que eu vou pegar um autor dentro de outro para referenciar, tá? Ápode só é utilizado se eu não tenho de forma nenhuma acesso ao livro original daquele autor que foi sinalizado ali. Eu estou lendo um texto, um livro, enfim, um artigo de um autor contemporâneo e que ele vai citar um autor muito antigo que está dentro do texto dele. Eu não tenho acesso àquela obra, eu não leio a língua onde ele está escrito, eu não tenho como acessar aquele material, eu posso usar ápode. Se ele for um autor contemporâneo, se ele for um autor acessível na internet ou na biblioteca da nossa universidade, gente, vamos lá retomar esse autor, vamos lá no livro dele, porque a ideia dele pode ser muito importante para o nosso trabalho, não apenas é só aquele fragmento. Mas eu não tive acesso a ele, o livro é muito antigo, o livro está em outra língua, o livro não existe na biblioteca, não existe disponível na internet. O que é que nós vamos fazer? Usar então o ápode e trazer para o nosso texto, sinalizando em citação direta ou indireta, mas trazendo todas as referências, que é o nome do autor que eu vou fazer o ápode ali, o ano dele e a expressão ápode e o nome do autor que eu vou trazer, que realmente eu consultei ali, inclusive se for citação direta com a página onde eu consultei esse autor que eu estou fazendo ápode, certo? Acho que a dica era essa hoje, espero ter ajudado. Um grande abraço orientando e assim, ó, desejo muita sorte e na verdade nem é sorte, é muito trabalho para você e assim uma dedicação super bacana para você fazer um trabalho muito bom e pensar que o TCC não é só um momento onde eu tô fazendo um grande sacrifício para fazer um trabalho de final de curso para passar,
mas é um momento onde a gente aprende a pesquisar, onde a gente aprende argumentação, onde a gente treina a nossa retórica, e isso é muito importante não só para a nossa vida acadêmica, mas muito mais para o mercado de trabalho, para quando a gente precisar realmente exercitar a pesquisa, exercitar a argumentação, exercitar a retórica, a gente ter muita bagagem disso, e que esse momento é muito importante para criar esse repertório para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!